Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Domingão à noite terminou a 7ª rodada do Brasileirão 2019. Terminando a rodada, você já sabe, é aqui o resumo de tudo que aconteceu nesta rodada do Brasileirão. Então vamos lá, meu amigo, amante do futebol, torcedor de todos os times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, e aqueles que também os times estão na Série B, C, mas que gostam de acompanhar. Peço aí o seu like, que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, coloque o seu comentário, ative a notificação, não esquecendo, estamos no YouTube, Facebook e no Instagram. 7ª rodada, desculpa, tivemos 9 jogos, porque o jogo Corinthians e Goiás, como a gente já tinha falado no pré-jogo, foi adiado pelo fato de não ter tempo hábil para o Corinthians poder jogar. Então, nessa rodada tivemos 9 jogos. E o que me chamou a atenção nos 9 jogos? Para mim, não teve nenhuma surpresa. Na minha visão, não teve nenhum resultado surpreendente. Eu sei que vai ter times aí, torcedores reclamando, pô, mas na minha visão, da minha análise, não teve resultado surpreendente nenhum. Eu sei que pode ter algum questionamento, talvez, em relação ao jogo do Bahia com o Grêmio, mas não era nenhuma surpresa o Bahia ganhar dentro de casa. O Bahia está jogando bem, o Bahia tem um time forte. Então, o jogo do Ceará com o Santos poderia ter tido um outro resultado? Até poderia, mas a vitória do Santos também não era nada de outro mundo. Então, para mim, não teve nenhuma grande surpresa nessa rodada. O que me chamou a atenção foi os jogos, os mandantes. Foram 9 jogos. 6 desses 9, o mandante ganhou. 2, o mandante perdeu. E tivemos um empate. O empate que teve foi entre São Paulo e Cruzeiro, que são 2 times que estão passando por um reboliço. E que, pelo que parece, pelo que eu escutei, vi alguns lances, alguns comentários, o time do São Paulo saiu satisfeito e do Cruzeiro também, com o desempenho. Então, nessa rodada, os mandantes realmente mandaram. Porque dos 9 jogos, apenas 2 mandantes perderam, que foi a Chapecoense e o Ceará. Então vamos lá. Tivemos o jogo. No sábado, Flamengo e Fortaleza. O Flamengo ganhou de 2-0, ganhou bem, mereceu, com o time titular, o Fortaleza com o time quase que todo reserva, ou misto, mas quase que todo reserva. O Flamengo jogou bem, ganhou. Tem aqui no nosso canal o pós-jogo de Flamengo 2 de Fortaleza, você vai lá e dá uma conferida. Já depois de todo aquele rebuliço lá da saída do Abel, o Flamengo fez uma boa partida, com o Diego e Arrascaeta jogando junto ali, com o Cuejá fazendo uma grande partida. Torcida do Flamengo já preocupada que, de repente, pode ter sido a última partida do Cuejá, que ele indo na Copa América, ele já está de olho. E ele vai bem lá, de repente o Cuejá não volta. O Cuejá não volta, então a torcida já está preocupada, já está também na expectativa do novo treinador aí, o Jorge Jesus, que vem do Flamengo. Treinador português, sempre na Europa, uma filosofia, uma novidade para o Campeonato Brasileiro. Não é que nunca tivemos treinadores europeus aqui, já tivemos, não deram muito certo, a gente espera que dessa vez funcione. Mas o Flamengo ganhou e mereceu. E o Fortaleza tem que focar no jogo contra o Atlético. O Flamengo tem um jogo importante contra o Corinthians pela Copa do Brasil, tem a vantagem de 1-0, e espera-se que o Flamengo faça uma boa partida e que vença o melhor. E o Fortaleza tem uma partida contra o Atlético Paranaense, e também pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi empate, agora decide lá na Arena. Complicado, mas futebol
futebol. E o time do Fortaleza tem condições de fazer uma boa partida lá. Sabe que é complicado, tem toda a dificuldade de jogar contra o Furacão lá, mas nesse jogo o Flamengo foi merecedor. Tivemos a vitória do Bahia com o Grêmio, que eu falei, o Bahia mereceu, foi um bom jogo, onde eu falei que o Bahia, jogando com titular, e por causa dos desfalques do Grêmio, o Bahia levaria alguma vantagem, e essa vantagem acabou prevalecendo, o Bahia acabou ganhando no gol de pênalti, e jogou bem o Bahia, jogou bem. O Grêmio não jogou mal, poderia dar qualquer resultado, mas deu o Bahia, o mandante. E o Bahia agora está lá, na zona de classificação da Libertadores. Parabéns. O Renato se estressou um pouquinho aí, né? Com o repórter, falando, pô, tu fala que teu time é bom, teu time é bom, teu time é bom, e teu time não decola. Pô, já estamos na 7ª rodada. Eu entendo o Renato, pô, tá cheio de luz, ele quer dar... Mas já estamos na 7ª rodada. Já está na hora do Grêmio começar a pensar que um ponto fora de casa vale. Porque já foram disputados 21 pontos. O Grêmio só ganhou 6, tendo derrotas em casa. Eu entendo o Renato para motivar. Mas vamos ser sinceros. Está começando a causar um certo incômodo. Mas a gente sabe que o Grêmio tem força e tem time para levantar. O problema é que vai deixando quem está na frente abrir, aí para o Grêmio pegar fica mais complicado. Que não é só o Grêmio ganhar. Os outros que estão na frente tem que perder também, né? Mas Bahia e Grêmio não foi surpresa a vitória do Bahia, até porque o Bahia vem jogando bem e tem um bom time. O Corinthians e o Goiás não jogaram, tivemos uma vitória do Botafogo sobre o Vasco. Eu fiz o pós-jogo, um jogo tecnicamente fraco, com muitos erros. O Vasco até tomar o gol, eu falei, jogou melhor, vem aqui no canal e olha pós-jogo. Alguns torcedores do Botafogo, não sei se estão vendo o time com os outros olhos. Eu sei que a paixão, amor cega. O amor cega. E a paixão do torcedor também cega. De vez em quando ele enxerga um time de um jeito e o time é de outro. O que eu pedi é para a torcida do Botafogo não se iludir. Não daqui a pouco começar a cobrar uma coisa do time que o time não pode dar. O Botafogo tem que fazer ponto. E tem que ser honesto com o que o time tem, com até onde o time pode produzir. Se ele só consegue subir 3 degraus, você não quer que ele suba 10, porque ele não vai conseguir, ele não vai ter força para chegar. É só isso que eu falei para a torcida entender. E o jogo, na minha opinião, não foi bom. Agora, para quem achou que o jogo foi bom, acha que este jogo, a forma como o Botafogo jogar, é um bom jogo, é critério de gosto. Simplesmente critério de gosto. E o Botafogo está fazendo a sua parte, ganhando em casa. E o Vasco, desde a primeira rodada, está em último lugar. Não fez um mau jogo até tomar o gol. Depois que tomou o gol, embananou de vez. Está complicado a vida do Vasco. Muito complicado. E com o passar do tempo está ficando mais complicado ainda. Como o Luxemburgo fala, sair daquela zona da confusão é complicado. E o Vasco a gente já sabe que na década aqui já passou vários sufocos, né? E o Botafogo ganhou. Que clássico, tudo era normal. O Ceará jogou o estádio lotado, acabou perdendo para o Santos. Eu vi alguns momentos do jogo, um bom jogo. Aquela bola na trave, no segundo tempo, de cavadinha, de fora da grande área, cara, que pena que a bola não entrou. Ia ser um golaço, uma pena. Eu não vi o jogo todo do Ceará, tem que ver o jogo todo, então não posso falar se foi correto ou não a derrota do Ceará. Mas o Ceará, eu vi umas estatísticas, chutou bastante, o Santos também chutou bastante, para o gol até, número de chutes em direção ao gol, o mesmo. Mas o Ceará ganhou fora de casa, de virada, contra o Avaí, se não estiver enganado, acabou perdendo em casa, frustrou um pouco a torcida, que lotou o estádio, comemorando aniversário.
se não estiver enganado, 105 anos, né? Não é isso, meu amigo torcedor do Ceará? Mas vai ser assim, cara. Ganhando, perdendo, o negócio é o em casa. O mandante não pode perder ponto. Não pode perder ponto. Mas se perder, que não perca tudo. Pelo menos empate. Porque isso faz diferença lá na frente. O Ceará sabe muito bem disso, que ano passado foi um sufoco, né? Então, E o Santos é aquilo, né? Um jogo bom, um jogo ruim, não sei se fez. Pelo que eu vi dos melhores momentos, só vi os melhores momentos, o Santos teve bons momentos também, ataque, contra-ataque, o Ceará também, mas eu não vou falar se foi merecido ou não, porque eu não vi. Depois que eu ver, eu digo. Mas o Santos venceu e é mais um que está ali, naquela parte da tabela de cima ali, brigando por seu lugar ao sol. E também não foi nenhuma surpresa. A vitória do Santos também não era surpresa. Tivemos Atlético Paranaense Fluminense, Atlético 3, Fluminense 0. Fiz também o pós-jogo aqui, merecido. Em conteste a vitória do Atlético Paranaense, que dá uma resposta à sua torcida depois da perda do campeonato lá da Recopa pro River. Fez uma boa partida. Fluminense estava até tentando segurar, mas tomou um gol. Depois o Ayrton fez uma cagalhopança lá. Pô, uma expulsão bizonha, poderia ter machucado o cara. Negócio de campo, o campo estava molhado. Estava molhado sim, atrapalhou. Vamos lá, atrapalhou. Mas o carrinho dele foi maldoso, era para ser expulso mesmo. Então o Atlético Paranaense ganhou com moral, fez 10 pontos, está lá na primeira parte da tabela, entre os 10 primeiros. E o Fluminense começa a perigosamente rondar a zona de rebaixamento. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Vai para o próximo jogo já com a obrigação de ganhar. E o próximo jogo é o clássico contra o Flamengo. Então pode acontecer também qualquer coisa. O Fluminense, geralmente, contra o Flamengo, ele incomoda, ele joga bem. Mas não quer dizer que vai ganhar. Então, nesse jogo, o Atlético Paranaense, mandante, ganhou em conteste. Tivemos São Paulo 1, Cruzeiro 1. Não vi o jogo, esse jogo eu não vi. Depois eu vou até ver. Eu escutei, vi algumas entrevistas. Mano Menezes falou que esse é o Cruzeiro voltou. O Hernandes falando que está orgulhoso do que o time produziu. E deu empate. Dois times que viam situações conturbadas, o São Paulo de eliminação para o Bahia, não jogando bem, o Cruzeiro tomou goleada, o problema lá com o presidente, com o Itamar, uma bagunça, denúncia, cobrança e preparação para um jogo importante contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Mas pelo que eu escutei, os dois saíram satisfeitos com o empate. Então, e não era nenhum absurdo e não é nenhuma vergonha o São Paulo ter empatado com o Cruzeiro. Não é nenhuma vergonha. São dois times grandes. Poderia acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, mas, diante das circunstâncias, de repente a torcida do São Paulo vai protestar mais, porque o São Paulo não conseguiu ganhar. Então, mas como eu não vi o jogo, eu não vou fazer uma análise. Não vi o jogo, só estou falando do resultado, que era um resultado normal. Tivemos também Atlético 4, CSA 0. Atlético mantendo uma estabilidade no Campeonato Brasileiro. Mantendo a estabilidade. Perdeu para o Palmeiras, que é o líder do campeonato, mas está mantendo a estabilidade. O que eu pedia do Atlético Mineiro ano passado. Aqui é a estabilidade. Está lá em cima, acho que é o segundo colocado, se não estiver enganado. Está lá em cima, fazendo pontos. Isso que é importante. Para aquela parada para a Copa América e lá em cima. Ganhou, deve ter sido um jogo, acredito eu, que até com uma certa, não tranquilidade, para não menosprezar o CSA, não é isso. Mas um jogo de mandante, de condução do jogo, de propor o jogo, deve ter sido. E o resultado, mais do que normal. Esse era um jogo onde tinha, para mim, uma diferença técnica mais gritante, que era do Atlético e do CSA. Então, uma vitória bem normal. Tivemos também
o jogo entre Chapecoense e Palmeiras. Palmeiras mais líder do que nunca. Fez um gol, depois teve empate de pênalti lá. Palmeiras só tinha sofrido um gol, agora sofreu 2, mas mostrou mastinho. Chapecoense, na minha visão, tem um time bem limitado, vai ter muito trabalho para permanecer na Série A, mas está na briga. E o Palmeiras nadando de braçada com um jogo subjúdice, que é aquele jogo contra o Botafogo, porque senão ele estaria 4 pontos de vantagem se eu não estiver enganado. Vi alguns momentos do jogo, Chapecoense começou bem, com o Rildo, pressionando, mas depois o Palmeiras consegue fazer esses ataques, começa a dominar o jogo, apesar pelo que eu vi da estatística, Chapecoense ter tido um pouco mais de posse de bola, mas atualmente a posse de bola não é só para o ataque. A posse de bola também é para você não tomar gol. Mas também pode ser aquela posse de bola que não serve absolutamente para nada. Que, na verdade, não existe posse de bola que não serve para nada. A posse de bola ou serve para você atacar, ou serve para você não tomar gol. De repente, a posse de bola a mais de Chapecoense foi para não tomar gol, quando o jogo estava 0-0. Mas o Palmeiras, a gente não tem nem o que falar do Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores e um time muito homogêneo nos 3 setores. Muito homogêneo nos 3 setores. Então, qualquer jogador que ele coloca ali, qualquer não, a maioria dos jogadores que ele coloca ali mantém um certo padrão. Tem alguns jogadores que tem um nível bem abaixo, tipo o Borja, tá bem abaixo. Aquele... esqueci o nome do... Tem outro jogador que o Palmeiras contratou, que joga pela ponta aberta, mas também fez nas partidas, mas não jogou nada. Que veio de fora aí, também não jogou nada. Mas a grande maioria dos jogadores vem jogando bem, quando entra, contribui. Então, a vitória do Palmeiras também fora de casa, nada surpreendente. Normal. E fechando a rodada, tivemos aí o jogo do Internacional contra o Avaí, que também está aqui no nosso canal. O pós-jogo, o Inter ganhou de 2-0 do Avaí. O Avaí fez um bom jogo. Conseguiu anular o Inter no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter melhorou, subiu sua marcação, colocou mais velocidade, acabou ganhando. Um resultado também mais do que normal. Guerreiro fazendo uma grande partida, mostrando força. O Inter já na parte de cima da tabela, já dividindo lá, já batendo na porta dos que estão em cima, dizendo: eu estou chegando. Então, esses jogos, para mim, não teve nenhum resultado surpreendente na rodada. Nenhum. E com esses jogos que a gente acabou de falar, vamos lá para a classificação. Bom, classificação, infelizmente, rapaz. Se eu falo infelizmente, o nego me mata aqui. Vão até tirar meu canal do ar. Pro Palmeiras, felizmente, o Palmeiras continua falando, segue o líder. Palmeiras está lá com 16 pontos, com um jogo sob júdice, porque senão estaria com 19, que é o jogo contra o Botafogo. Está lá com 16 pontos, continua líder. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro com 15 pontos. Parabéns, Atlético, parabéns ao Palmeiras. Temos o Santos com 14 pontos em terceiro lugar. O Flamengo subiu uma posição ou duas. O Flamengo está em quarto agora com 13 pontos. Já deu uma mudada nos 4 primeiros. Porque se eu não tiver enganado, na última rodada tinham 3 paulistas entre os 4 primeiros. Agora já não tem. Só tem 2. Um paulista já saiu. Se não tiver enganado, acho que foi o São Paulo que saiu. Foi o São Paulo que saiu dali. E nisso entrou o Flamengo. Agora temos 2 paulistas, um mineiro e o Flamengo em quarto lugar. O Internacional, a gente falou, em quinto lugar, também com 13 pontos. E o Bahia, na zona de classificação para a Libertadores, em sexto lugar, falando, olho com o Bahia. O Bahia também com 13 pontos.
3 times com 13 pontos, o que tá diferenciando os gols. Em 7º lugar, o Botafogo, que a torcida tem que entender que o Botafogo tem que fazer ponto. Ponto. E não pode cobrar mais do que o time possa dar. E não pode cobrar um futebol bonito. Tá ali, ó, fazendo ponto, sem passar sufoco. Falta 2 jogos para o Botafogo parar e ter calma para trabalhar durante a Copa América. Botafogo em 7º lugar com 12 pontos. São Paulo em 8º lugar também com 12 pontos. O Corinthians, que não jogou, está em 9º com 11 pontos. Se preparar aí para o jogo contra o Flamengo. O Atlético Paranaense com 10 pontos em 10º lugar, fechando a primeira página do Campeonato Brasileiro. Em 11º, o Ceará com 9, que se ganha vai a 12 pontos, estaria na frente do Corinthians, mas não aconteceu. O Goiás, que não jogou, está com 9 também, em 12º lugar. Esses aí, do Botafogo até o Goiás, é aquela classificação para a Sul-Americana. Então o Ceará está dentro ali daquela classificação, e o Goiás, que voltou para a Série A. Aqueles times que não estão em nada, não estão sendo rebaixados, mas também não estão em nada. Chapecoense com 7 pontos, Fortaleza com 7 pontos, Cruzeiro com 7 pontos e o Fluminense com 6. Só que tem um detalhe: o primeiro time na zona do rebaixamento é o CSA com 6. Ou seja, a diferença da Chapecoense para o primeiro que está na zona do rebaixamento é 1 ponto. Então, da Chapecoense para baixo, todo mundo está correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, filho. Por quê? Ó, Chapecoense, Fortaleza, Cruzeiro, Fluminense. Então, ó, Chape perdeu, Fortaleza perdeu, Cruzeiro empatou, Fluminense perdeu. CSA perdeu, Grêmio perdeu, Avaí perdeu e Vasco perdeu. Do 13º para baixo, o único time que não perdeu foi o Cruzeiro. Olha o detalhe. Do 13º para baixo, o único time que não perdeu foi o Cruzeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 times, apenas 1 não perdeu. Na zona de rebaixamento, CSA com 6 pontos, Grêmio com 5, Avaí com 3 e na lanterna do campeonato desde o início, Vasco da Gama. Uma pena. Então, ó, do 13º para baixo, apenas o Cruzeiro não perdeu. E primeiro colocado ganhou, segundo colocado ganhou, terceiro colocado ganhou, quarto colocado ganhou, quinto colocado ganhou, sexto colocado ganhou, sétimo colocado ganhou. Só o 8º colocado que não ganhou, empatou. O 9º colocado não jogou e o 10º colocado ganhou. Então, dos 10 primeiros, não teve derrota. Olha que interessante. Dos 10 primeiros, os 10 primeiros colocados, não teve derrota. Teve um time que não jogou, que no caso é o Corinthians, e um time que empatou, que foi o São Paulo. O restante, os 10 primeiros, venceram. Está começando a dar uma dividida. Ou seja, essa tabela está sendo de acordo com o que está acontecendo em campo. Porque os 10 primeiros, nenhum perdeu. Nenhum perdeu. E do 13º para baixo, todos perderam, menos um que não perdeu, que foi o Cruzeiro, que empatou justamente com o São Paulo. Então, nessa rodada ficou bem dividido o Campeonato Brasileiro. Os 10 primeiros não perderam, e do 11º para baixo, a maioria perdeu. Então, do 11º para baixo, o único que não perdeu foi o Goiás, porque o Goiás não jogou, e o Cruzeiro que empatou. Do 11º para baixo, o Goiás não jogou, Chapecoense perdeu, Fortaleza perdeu, Cruzeiro empatou, perdeu. Do 11º para baixo, só Goiás e Cruzeiro que não perderam. Goiás porque não jogou e o Cruzeiro porque empatou.
bem dividida a tabela. Então, meu amigo, esse foi o resumão do Resenha com Magalhães na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Espero os seus comentários. Tamo junto, um grande abraço e, como eu falei, a análise é análise, cada um enxerga por um ângulo. Agora, não cobre, não peça mais do que o seu time pode oferecer. Tem que ser realista com o que tem nas mãos do seu time, tanto para cima quanto para baixo, porque senão você fica iludido. Aí vai cobrar uma coisa de técnico dos jogadores que aquele time não pode dar. Então, a torcida tem que ficar muito consciente e apoiar o trabalho, porque senão o nosso futebol brasileiro vai ser amador pro resto da vida. Pro resto da vida. Porque é tudo muito imediato. O negócio é imediato. Tudo para ontem. E não é assim que funciona numa empresa profissional. Amador é assim. Mas numa empresa profissional tem que ter continuidade as coisas. E o futebol brasileiro está longe de ter continuidade. Um grande abraço a todos. Tamo junto. Conto com a sua participação. Valeu. Fui. Tchau.